Tropa, eu assisti um vídeo no YouTube do canal do Wade Evony. Ele entrevistou o ex-Wing Pilot, não sei se a pronúncia está correta, mas nesse vídeo eles debateram o assunto sobre qual é melhor ter tamanho de marcha ou buffs de ataque, HP e defesa. Daí eu fiz algumas anotações sobre o que o ex-Wing explicou e vou estar apresentando aqui para vocês nesse vídeo. Também vou deixar aqui as minhas considerações para ajudar a vocês a escolher sempre que estiver em dúvida entre um general que tenha buffs com tamanho de marcha e em comparação a outro general que tenha maior buffs de ataque, HP e defesa. Um dos primeiros pontos que eu anotei foi que o X, vou chamar ele dessa forma, falou que o tamanho de marcha depende do nível que você está. Logicamente, quando ele fala do nível, ele não fala só do nível do castelo, pois se você subir o seu castelo, por exemplo, eu estou no nível 39, quando eu subir para o nível 40, vai aumentar apenas o poder. Então, no nível 39, o poder é de 10.758.092. O próximo nível, que é 40, vai passar para 24.518.520. Porém, toda vez que você aumenta de nível o seu castelo, o jogo permite que você aumente também o seu ponto de reunião. E é aqui que faz a diferença do tamanho de marcha. Clicando aqui nos detalhes, aqui já mostra o tamanho de marcha que eu estou nesse exato momento. Note que o tamanho de marcha base nesse nível é 500.000 soldados. Esse outro valor que está em verde aqui de 1.740.750 corresponde a todo o aumento que eu consegui através de investigações ao selecionar o general de dever, que também aumenta o tamanho de marcha. No meu caso, eu estou utilizando este aqui, o Toyotomi Hideyoshi. O livro que ele traz aqui fala que aumenta o tamanho de marcha em 5%. Também a quarta especialidade aumenta a capacidade de tamanho de marcha em mais 6%. Então, todos esses fatores, calculado aqui em cima desse valor de base, que é 500.000 soldados, gerou esses 1.740.750, e a soma desses dois valores é o tamanho de marcha que eu tenho para qualquer general que eu vá utilizar. E quando eu subo o meu castelo para um próximo nível, permite que eu suba também o ponto de reunião. No caso, clicando aqui em mais informações, note que no nível 39 é 500.000. Quando eu passar para nível 40, vai subir para 550.000. Porém, vai aumentar também esse valor que está em verde, pois, como eu falei, os cálculos das porcentagens são baseados em cima do base. Então, se eu subo o base, automaticamente sobe esse também que está em verde. Porém, esta quantidade de soldados que tem aqui vai servir para qualquer general que eu selecionar. Como exemplo, eu posso pegar aqui para citar para vocês, vou simular um ataque aqui ao gladiador sanguíneo. Aqui, note que eu tenho aqui de tamanho de marcha 2.370.750 soldados. Isto porque eu adicionei a esse general de ataque este equipamento aqui, que tem capacidade de tamanho de marcha em 13%. Esses 13% vai ser somado com mais 5% que tem aqui no capacidade de tamanho de marcha do pacto. Então vai dar 18%. E também aqui na formação eu estou utilizando as táticas militares de guerrilha. E aonde é que você vê as táticas? É aqui no ponto de reunião, você clica, vai em táticas militares. Note que a minha está liberado a tática de guerrilha, aumentando em mais 40.000 soldados na marcha. Então vamos fazer o cálculo. Lembrando que a base é 500.000 soldados. Então pegando os soldados de base e multiplicando por 18%, obtemos 90.000 soldados. 90.000 mais 500.000, que é a base,
mais 1.740.750.000, que também está no ponto de reunião, mais 40.000 soldados, que é das táticas militares, totalizando 2.370.750 soldados. Veja que o cálculo está correto, é justamente o tamanho de marcha que eu tenho ao utilizar esse general, que é o Jayavarman II. Aqui nessa formação está como auxiliar Maria Teresa, porém não influencia no total de capacidade de marcha, pois ela não está equipada com nenhum livro de tamanho de marcha, e também nas especialidades dela não tem tamanho de marcha. Então tanto faz eu deixar ela selecionada quanto eu tirar. Aqui eu removi para mostrar para vocês que continua o mesmo valor. Então, com esse exemplo eu ensinei a vocês como fazer os cálculos para poder ver quanto é que vai ficar seu tamanho de marcha, utilizando um general que tenha tamanho de marcha. Outro ponto que foi debatido na entrevista do Ray Evony ao X-Wing foi que cenários diferentes, um será melhor do que o outro. Ou seja, de acordo com o cenário que esteja, se você estiver atacando um adversário ou atacando um edifício, como nas batalhas tem de Gaugamela, Constantinopla, Chalons, se você estiver reforçando, ou se você estiver atacando um inimigo em rally ou solo, de acordo com o que for que você esteja fazendo, para alguns casos ter maior tamanho de marcha vai ser melhor, já para outros será melhor você ter boas porcentagens de ataque, HP e defesa. Um exemplo que foi citado foi nos rallies. Se você estiver utilizando um general que tenha muito tamanho de marcha em um rally na sua formação, e daí você tem uma capacidade de reunião não tão alta, como suas marchas vai ocupar um bom espaço no rally, pode ser que algumas tropas da sua aliança, dos seus amigos que irá lhe reforçar no ataque, que irão lhe acompanhar no rally, ao chegar não encontre espaço suficiente e daí irão retornar. E nesse caso, os buffs do participante do rally que vier mais alto é o que vai melhorar o poder do ataque. No caso, o poder das tropas. Outro ponto importante que ele citou e talvez tenha passado batido para muitos de vocês é que sim, o tamanho de marcha faz diferença para determinadas situações e deixa alguns generais mais fortes do que outros, porém o valor do tamanho de marcha tem que ser um valor significativo. E no exemplo do vídeo ele citou dois generais, um deles foi o Washington Prime e outro foi a Hestia. Isso porque o Ray Evony estava em dúvida em determinada ocasião e fez a pergunta a ele qual seria melhor dos dois, pois ele estava querendo utilizar como auxiliar. Então, fazendo a leitura dos buffs que iria entrar em funcionamento desses dois generais, que seria o livro que ele traz, as especialidades e o pacto, o Washington Prime traria de ataque 125%, já a Hestia traz 135%, porém quando reunião passa a ser 145%. De HP, o Washington Prime traz 85%, a Hestia traz 85% também, porém quando em reunião passa a ser 90%. Em defesa, o Washington Prime traz 55%, porém quando em reunião passa a ser 65%. Já a Hestia traz 105%, quando em reunião passa a ser 115%. Ambos trazem velocidade de marcha em 10%, mas o Washington traz ainda um bônus de tropas inimigas feridas transformadas em mortas em 5% e tamanho de marcha em 26%. Mas vamos levar em consideração, fazendo a comparação entre os dois.
A diferença de ataque entre os dois, a Estia ganha com diferença de 20% em matéria de ataque. Em matéria de HP, os dois ficam empatados. Isso se for considerado em marcha. Porém, se for considerado em reunião, a Estia ganharia em 5%. Já em defesa, a Estia ganha com diferença de 50%. Porém, o Washington Prime traz 26% de tamanho de marcha e tropas inimigas feridas transformadas em mortas em 5%. Para que a Estia fosse uma melhor opção, em minha opinião, do que o Washington Prime, ela teria que superar em ataque, HP e defesa. Porém, não acontece isso. E eu vou te explicar o porquê. Como o Washington traz 26% de tamanho de marcha e a Estia não tem tamanho de marcha, então lembra que o valor de base aqui é igual para ambos generais, né? No caso, o valor de base é 500 mil soldados. Porém, o Washington Prime vai ter a vantagem de ser acrescentado mais 26% em cima desse valor de 500 mil soldados. Como o cálculo iria ficar muito grande se eu utilizar esse tamanho de marcha aqui, eu vou substituir esse valor que está aqui por 1000 de tropas, já que esse valor de base entra em funcionamento tanto para um general quanto para outro. Então, tanto faz a numeração que tiver aqui de base, pois para qualquer general vai ser esse valor. Então, vamos substituir por 1000. Então, o Washington Prime traz 26% de tamanho de marcha. 26% de 1000 vai dar 260. Então, o total do tamanho de marcha, quando utilizar o Washington Prime, seria 1260. Já a Estia não traz tamanho de marcha, então ficaria apenas 1000. Agora vamos calcular a diferença do ataque. Como a Estia trouxe de porcentagem 20% a mais de ataque do que o Washington Prime, então vamos até aqui ao estábulo e ver o poder de ataque da menor tropa que eu tenho, para o cálculo ficar mais simples e ficar mais fácil de você entender. Temos aqui 1372 de ataque. 1372 de ataque vezes 20% vai dar 274,40. Mais 1372 é igual a 1646,40 vezes 1000, que seria o total do ponto de reunião nesse exemplo que eu estou dando. Então daria 1.646.400 soldados. Então o poder de ataque a utilizar essa seria de 1.646.400. Então, voltando a pegar o valor de base de 1372 e calculando vezes o tamanho de marcha que o Washington Prime traria, devido aos 26% do tamanho de marcha vezes 1000 do ponto de reunião, que daria 1260 soldados. O poder de ataque com ele seria de 1.728.720. Esse é o poder de ataque. Então note que o poder de ataque utilizando o Washington Prime, mesmo a Estia ganhando em matéria de 20%, superaria o da Estia, fazendo o desconto do valor do poder de ataque ao valor da Estia. O Washington teria vantagem de 82.320 de poder de ataque. Então a conclusão que eu cheguei foi a seguinte: esse valor de base vai servir tanto para um general quanto para outro. Para você saber qual general vai ser melhor, o que traz mais tamanho de marcha ou o que traz mais porcentagem, você deve comparar os buffs, ver quem é que traz maior porcentagem de buffs. No caso da Estia, trouxe 20% a mais de ataque, porém o Washington Prime trouxe 26% a mais de tamanho de marcha. E para a Estia superar isso em matéria de ataque, teria que a porcentagem dar no mínimo
27%, porque seria 1% a mais. Como ela trouxe vantagem de 20% em matéria de ataque, então não consegue superar o tamanho de marcha de Washington Prime. Na entrevista do Grady, o X-Wing disse que quanto maior for o ponto de reunião, o valor aqui do tamanho de marcha do ponto de reunião, melhor seria a porcentagem do general. No caso, sim. Veja que ao nível 40 seria 550 mil soldados, sendo que esse valor de base também seria aumentado para ambos generais, não só para o que traria tamanho de marcha. Então, o que realmente vai fazer diferença é se a porcentagem de tamanho de marcha for maior do que do ataque, quando subtraído já a porcentagem de ataque de um general para outro. Por exemplo, levando em consideração apenas o livro, as especialidades e o pacto, o Washington Prime trouxe 125%, a Hestia 135%, que deu a diferença de 20%. E daí eu fiz os cálculos sobre esse valor e mostrei para vocês. Dessa mesma forma, você pode fazer o cálculo para HP. A Hestia conseguiu superar em porcentagem de HP apenas 5%, o Washington Prime. Porém, como o Washington traz 26% de tamanho de marcha, o ataque a utilizar o Washington, no final das contas, vai ficar mais forte em matéria de HP também, devido à quantidade de soldados que vai ter no ataque. Então, somando tudo, vai ter maior potencial de HP também. E ele perderia apenas em matéria de defesa, pois a Hestia superou o Washington Prime em 50% em matéria de defesa. Então, se descontar 50% de 26%, vai dar 24%. E em matéria de defesa, a Hestia ganha sim, quando comparado ao Washington Prime. Porém, o Washington ainda traz tropas inimigas feridas transformadas em mortas em 5%. Então, esta vantagem que a Hestia tem em defesa diminuiria ainda mais. Então, nesse exemplo, com toda certeza, o Washington Prime seria muito melhor utilizar ele do que a Hestia. Podemos chegar à seguinte conclusão. Quer comparar um general com outro? Leve em consideração fazer a soma dos buffs que ambos traz, subtraia o valor de um para outro, veja quem é que vai ter vantagem, e daí o general que tiver tamanho de marcha, o tamanho de marcha tem que superar a vantagem da porcentagem do ataque, também para HP e para defesa, que o outro general tem. Caso contrário, o outro general vai sim superar ele no resultado final. E para finalizar o vídeo, também foi comentado na entrevista que algumas tropas é melhor utilizar HP do que tamanho de marcha. Daí ele citou as tropas terrestres e também fez referências às tropas de cavalaria. E de acordo com a explicação, e que eu concordo também, é que as tropas terrestres, quando você estiver atacando o inimigo, as tropas terrestres defensivas do inimigo vai atacar suas tropas terrestres primeiro. Então daí vai ganhar quem tiver maior potencial de ataque, HP e defesa, principalmente HP, que é a vida de soldados, pois eles precisam resistir a esse ataque. Além disso, imagine o seguinte: as suas tropas terrestres estão atacando, dá de encontro com as tropas terrestres inimigas, e além disso, as suas tropas terrestres está dentro do poder de ataque das tropas de alcance e máquinas de cerco defensiva do inimigo. Então, elas precisam ter muita capacidade de vida, que é o HP, em altas porcentagens, para poder sobreviver a esses fatores. Do mesmo jeito, as cavalarias também precisam ter uma boa porcentagem de vida, que seria o HP, pois quando elas estão atacando, elas ficam vulneráveis para as flechas dos arqueiros inimigos. Então ela precisa ter uma boa quantidade de vida. Então, tropa, com esse vídeo espero ter esclarecido
e explicado da melhor forma possível. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, deixe seus comentários e eu vou finalizar por aqui. Vou deixar o link do vídeo em que o Red Evony entrevista o X-Wing na descrição do canal. Então, se você quiser assistir esse vídeo, só é clicar lá. E eu vou finalizar por aqui. Quem gostou, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Por sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.